no final para gerar uma estabilidade. Então, erros genéticos nessa parte também provocam, né, um RNA mensageiro instável, que não necessariamente vai formar uma proteína saudável, uma proteína adequada. E aqui nessa imagem, aqui nessa parte B, a gente vê os principais locos genéticos, né, que tem relação com a hemoglobina e a fase que são desenvolvidos. Então, lá no momento da concepção, no início da vida intrauterina, quando tem o saco vitelínico, a gente tem uma produção aumentada, né, das proteínas de hemoglobina do tipo alfa, do tipo zeta e do tipo epsilon. Elas vão decaindo conforme as semanas gestacionais vão passando, né, e vão mudando seu local de produção. Então, do saco vitelínico a gente passa para o fígado, com aumento dos tipo gama e início do tipo beta. Depois a gente tem uma produção do baço também, que vai atuar. E aqui nesse momento, nesse marco zero aqui, a gente tem o nascimento. Quando nasce o bebê, a gente tem uma redução gradativa das globinas tipo gama e um aumento progressivo das tipo beta. As tipo alfa, elas iniciam lá no início da vida intrauterina e elas ficam num platô aqui ao longo de toda a vida pós-nascimento também, como a gente vê aqui nessa imagem que fala do cromossomo 11, porque elas estão presentes tanto no feto quanto no adulto, elas fazem parte essa porção alfa, ela faz parte da hemoglobina, então ela precisa manter um nível, né, de produção mesmo após o nascimento. E progressivamente, as células responsáveis pela hematopoiese, elas migram do fígado e baço para a medula óssea. Então, a criancinha, ele, quando nasce, né, o bebê, ele tem uma produção centrada no esqueleto central, né? Praticamente todos os ossos produzem células sanguíneas. Com o passar do tempo, né, do crescimento, desenvolvimento, essa medula vai perdendo essa capacidade, vai sendo substituída por gordura, e aí sobra alguns ossos específicos, né, principalmente fêmur, úmero, que acabam produzindo, são sendo responsável pela produção, né, dessas células sanguíneas. Então, essa mudança de local com o tempo também envolve uma mudança das regiões, né, dos genes que são ativados, porque essas células, elas vão, com o passar do tempo, sendo modificados os lugares genéticos ali que formam a hemoglobina, com o passar do desenvolvimento, né? Então, no início, a gente tem uma forma de células de hemoglobina e depois a gente vai tendo uma mudança. E as anormalidades da hemoglobina, pela causa genética, elas podem estar alteradas tanto com uma síntese de hemoglobina anormal, então é um erro genético que provoca uma mudança no formato, uma forma diferente de hemoglobina que não tem a sua função preservada, ou então uma alteração na velocidade da síntese de cadeias normais, alfa ou beta da globina. Então, tanto a alteração da forma quanto da velocidade da síntese dessas cadeias pode gerar danos, né? Pode gerar problemas assim graves de alteração da hemoglobina que vão levar a anemias, né? Problemas mais sérios. A gente precisa lembrar que as hemácias, elas têm esse formato porque elas têm uma função específica, né? A função é fazer a troca ali de oxigênio pelo gás carbônico nos tecidos. Então, ela precisa ter esse formato côncavo que faz com que ela passe, né, pelos capilares, que tem um diâmetro reduzido, às vezes pela metade do tamanho da hemácia, para que faça essa troca efetiva, né, de gases até nos lugares assim, nos tecidos nos lugares assim menores, né? Ela tem que fazer essa passagem de uma forma adequada. Então, se a gente tem a produção de células com uma quantidade de hemoglobina, que é a proteína responsável por essa troca gasosa, alterada, a gente não vai ter células funcionais, e aí o corpo vai reagir de alguma forma, né? Então, a gente pode ter a hemólise, a deleção dessas células, né? Uma apoptose mais precoce, e gerar outros problemas, outros sintomas, né?
nos pacientes, porque a função ali que era para ser de uma forma está sendo feita de outra forma, né? Está sendo feita de uma forma inadequada. E aí a gente tem um problema bem conhecido que são as talassemias, que são alterações tanto no traço alfa quanto no traço beta dessa hemoglobina. Então, só lembrando, a hemoglobina ela tem 4 partes, 2 alfa e 2 beta. Se nós tivermos alterações genéticas que promovem tanto um aumento das cadeias alfa quanto um aumento das cadeias beta, a gente não tem um equilíbrio entre elas. Elas precisam estar em igual proporção para que as hemácias tenham uma quantidade adequada de hemoglobina dentro delas, né, e que funcionem adequadamente. Então, alterações tanto para mais quanto para menos de uma ou outra podem levar a danos bem graves. Então, a gente tem aqui nesse esquema, aqui seria o normal, né, um 100% de hemácias com hemoglobinas do tipo alfa e beta, num equilíbrio. Aí aqui para a esquerda, a gente tem um aumento progressivo das alfa-talassemias. Então, a gente tem aqui, nesses 2 primeiros casos, um traço de alfa-talassemia. É quando o paciente é heterozigoto e ele não tem uma deleção completa das cadeias alfa, ele tem uma alteração que a gente tem pares, né, de cromossomos. Um desses cromossomos pode estar alterado e o outro não. Então, ele tem uma proporção na conta final, né? Proporcionalmente, ele tem mais cadeias beta do que cadeias alfa. Mas isso não chega a gerar um dano assim sintomático. É mais uma questão de proporção dentro das células. É compensado isso de outras formas. Já casos em que tem uma deleção completa dessas alfa-talassemias, a gente tem um predomínio das cadeias beta. Então, a gente não tem uma hemoglobina ali funcionante, ativa, adequada. Tanto que ali no lado, na extrema esquerda, a gente tem um caso bem grave de hidropsia fetal, que é quando as células das hemácias não têm, da hemoglobina não tem cadeias alfa, é alfa 0, beta 2, né? Só tem cadeias beta. E isso é extremamente danoso, assim, a partir do momento que o feto começa a se desenvolver, por necessitar dessas cadeias alfa para ter a adequada produção ali das hemácias e liberação dessa hemoglobina de forma adequada, essa ausência do traço alfa é, assim, deletéria. Então, impede o desenvolvimento, né? Então, a partir ali do 7º mês de gestação, é uma gestação que não progride. Quando passa ali para a medula, também não tem como conseguir, né? Porque essas hemoglobinas, tanto do feto quanto do adulto, dependem das cadeias alfa. Então, é incompatível com o desenvolvimento. Já aqui na extrema direita, a gente tem uma alteração das talassemias. Espera aí, pessoal, que vocês estão mandando mensagem? Estão entrando, estão saindo, está aparecendo umas mensagens aqui na minha tela. No final a gente vai abrir para discussão, né? Daí a gente conversa mais sobre isso. Então aqui na direita, a gente tem uma alteração que é quando tem uma redução ou uma ausência, uma deleção, né? Das cadeias beta. Isso não é incompatível com a vida, mas ele forma ele pode gerar alterações muito graves. Então, a gente vê aqui, partindo aqui do normal, eu não consigo, infelizmente, apontar para vocês, mas tentem acompanhar. Aqui no normal, nessa primeira parte do gráfico, que tem o traço beta da talassemia, a gente tem uma redução das cadeias beta, que são pacientes heterozigotos. Eles não são alterações significativas do ponto de vista sintomático. Eles podem viver assim assintomaticamente, não ter nenhuma alteração. Já quando tem uma talassemia maior ou intermediária, a gente tem uma redução quase que completa das cadeias beta. Então, não tem produção de cadeia beta. As cadeias alfas, elas conseguem, assim, produzir, né? Elas conseguem se manter, essas são indispensáveis, né, para o desenvolvimento, ao contrário da ausência delas, né, que causa uma incompatibilidade com o desenvolvimento, mas essas cadeias, elas são necessárias para o adequado desenvolvimento. Então, a talassemia maior, o paciente vai sofrer com mais sintomas, ele vai ter mais alterações
físicas, alterações de desenvolvimento, desenvolvimento infantil, desenvolvimento na puberdade, alterações ósseas, tudo isso por conta dessa alteração das talassemias. Então, aqui a gente tem uma classificação delas, né? Tanto pelo traço beta-talassêmico quanto pelo alfa-talassêmico. Como já tinha explicado, acho que no outro esquema era melhor de ver, mas aqui está mais especificado, até com a questão dos sintomas ali, né? Por exemplo, na parte clínica, na hidroxia fetal, a gente tem uma alteração completa dos genes que formam a alfa-globina. Então, é totalmente deletado, né? Não, essa pessoa não tem genes compatíveis, né? Então, vai gerar uma alteração de desenvolvimento muito grave. Já uma talassemia maior, que é a alteração do traço beta-talassêmico, a questão principal do desenvolvimento dessa pessoa vai ser a dependência de transfusão, se ela for homozigota. Se ela não produzir cadeias alfa, ela vai precisar de transfusão sanguínea, ou então de um transplante de medula, né, para tentar reverter esse quadro. E aqui nos tipos de talassemias, a gente tem, né, algumas alterações que são características delas. Então, tanto nas alfa quanto nas beta-talassemias, se a gente tiver um halótipo 00 para as alfa-talassemias, a gente vai ter um VCM, que é o volume corpuscular médio, que tem a ver com o tamanho das hemácias, e um HCM, que é a concentração de hemoglobina nas hemácias, baixos. Então, essa pessoa vai sofrer de uma anemia hipomicro. Já nos halótipos 0,1, que é sem, num cromossomo não tem, e no outro tem o traço alfa para a produção dessa hemoglobina, o volume corpuscular médio e a hemoglobina corpuscular média vai estar minimamente reduzido. Então, esse paciente ele quase não vai ter alterações, tanto no hemograma quanto sintomatológica. Não vai ter alterações assim tão significativas no seu desenvolvimento. Já nas beta-talassemias, tanto as que têm um traço ou a deleção total vão ter uma anemia hipomicro, só que o diferencial é que o tipo de hemoglobina A2 vai tentar compensar. O tipo A2 é formado pelo componente alfa e pelo componente gama, que também tem uma proporção, né, no sangue adulto. E nessas pessoas que têm uma deficiência das talassemias beta, esse tipo de hemoglobina gama vai estar aumentado. Então, a proporção dele na porção final é maior que 3,5%. É uma forma e um mecanismo de defesa, né, para tentar compensar essa ausência, né, da porção beta. Então, aqui nas síndromes alfa-talassêmicas, a gente tem aqui essa ilustraçãozinha que explica melhor. O verde seria a ausência, né, desses genes. Então, recapitulando, imaginemos que esses dois alelos aqui sejam dois cromossomos responsáveis, né, que sejam ali o cromossomo 11, os dois cromossomos 11 que nós temos. Na pessoa normal, ela vai ter a expressão 2 vezes da cadeia alfa nos dois cromossomos. Então, a gente tem 4 vezes isso expresso no nosso DNA. Já a pessoa com um traço positivo de alfa-talassemia, ela tem um gene intacto, um cromossomo intacto, acho que eu falei gene da outra vez, é um cromossomo, né? Cada cromossomo 11, cada cromossomo 16 intacto, ela tem um perfeito, com as 2 porções que codificam a hemoglobina alfa, e um outro que tem uma deleção. A característica mais comum das alfa-talassemias não são alterações genéticas pelo tipo mutação, e sim pela deleção. Então, é a ausência de um locus, é a falta de um pedaço do cromossomo. Ali, nesse caso do traço, ainda assim, essa pessoa vai ter 3 vezes essa expressão genética. Ela não vai ter uma alteração tão grave, né? Já no traço positivo homozigoto, a sintomatologia ela é um pouco mais grave, né? Porque ela tem uma deleção maior, mas mesmo assim ainda tem 2 vezes essa cadeia alfa sendo expressa. O alelo A0,
que é quando um dos cromossomos não tem a expressão... Ai, gente, passei. Um dos cromossomos não tem a expressão da hemoglobina alfa e o outro tem. Isso é interessante a gente investigar quando tem pais, né, que são heterozigotos e precisam, tem já um traço na família, né? As chances deles terem um filho com a talassemia alfa maior, que seria essa que é incompatível com o desenvolvimento mais alta, né? Porque um dos progenitores não vai ter um dos cromossomos que tem a ausência total, né, da expressão genética dessa cadeia de globina. E aí a gente tem uma progressão, né? Aqui na doença HB da hemoglobina H, a gente só tem uma vez expresso esse gene da hemoglobina alfa, e na hidropsia fetal ele é deletério, assim, ele não tem essa expressão em nenhum momento. E quais são as alterações que a gente observa nessas alfa-talassemias? Então, essa imagem aqui é de um feto, né, que quando chegou no momento do seu desenvolvimento fetal, em que as suas hemácias precisavam de hemoglobina do tipo alfa, ele não pôde produzir porque não tinha essa carga genética para ser expressa, né? Então, é incompatível com o desenvolvimento a partir dessa fase, a partir do 7º mês. E aqui a gente tem algumas lâminas que mostram essas hemácias. Eu queria muito poder apontar para vocês, mas vamos tentar acompanhar aqui. Elas são menores no seu tamanho, então tem hemácias de um tamanho reduzido, e naquele aspecto tipo alvo, que ela tem uma alteração da disposição da hemoglobina dentro dela. Então, ela tem uma porção mais exterior que a hemoglobina, uma região que não tem quase hemoglobina, então ela fica transparente na lâmina, e um pontinho central, então ela fica um aspecto de alvo mesmo. E aqui na figura B, a gente tem um outro exame, um outro teste que é feito com as hemácias, principalmente hemácias mais jovens e reticulócitos, que pigmentam as porções beta. Então, a gente vê que nas hemácias, elas têm um grande número de hemoglobinas do tipo beta. Então, ela tem essa desproporção entre alfa e beta, significa que tem uma ausência, né, genética dessa produção do tipo alfa. Então, é um fator assim, determinante, né, para a gente diagnosticar essas alfa-talassemias. Já as síndromes beta-talassêmicas, elas são mais associadas à deleção genética. Então, ela tem um fator mais mutagênico do que completamente, assim, ausência, né, daqueles genes. Então, aqui nessa figura, a gente vê algumas alterações, tanto de bases nitrogenadas, quanto do início do processo de transcrição, que podem estar alteradas. Então, como eu expliquei lá naquela primeira imagem, a gente tem 3 exons que são responsáveis pela codificação dessas cadeias de globina e que precisam ser expressos de uma forma adequada, né, regular. Aqui ele está expresso dessa cor mais marrom, né? Então, tem esses 3 exons e esses introns em branco. Quando a gente tem a transcrição para o RNA mensageiro, a gente precisa ter a ligação entre elas. Então, eles vão juntar, né, essas porções de exons para passarem pelos ribossomos. E o que pode acontecer? Pode acontecer que, por alguma alteração genética, quando é feita a iniciação desse processo de transcrição, exista uma falha de moldura, que é o momento em que inicia a transcrição genética e o momento em que para. Então, pode ter uma alteração que ele não transcreve todos os exons, ou então transcreve parcialmente os exons e um pedaço dos introns, que não codifica uma proteína, ou então ele encerra antes de terminar toda a porção aqui codificante, né? Então, essas alterações, essas mutações mais pontuais, ela forma uma gama mais ampla das beta-talassemias. Então, elas são mais comuns, são mais prevalentes por conta disso, porque essas alterações são mais do tipo mutagênicas. E quais são as alterações que a gente observa, né, das beta-talassemias? Então, a gente vai ter uma tentativa, né, orgânica de aumento das produções das cadeias alfa. E isso faz com que
a gente tem algumas alterações físicas mesmo, morfológicas. Essa imagem da radiografia que é bem interessante, porque nos ossos do crânio a gente tem uma proliferação do tecido medular para a produção de células. Então a gente tem um aumento, né? Faz como se fossem cabelos aqui, né? Mas que são tecido ósseo mesmo se proliferando de uma forma equivocada, né? De uma forma alterada, mas uma tentativa de compensar essa alteração, porque a hemoglobina que tem apenas cadeias alfa, elas não atingem o equilíbrio e elas são degradadas mais rapidamente. Então, eles sofrem um processo de hemólise muito mais rápido e a meia-vida dessas células diminui muito. Então, o corpo precisa estar sempre produzindo novas células, aumentando, né, a demanda energética do tecido medular para que produza mais células para que compense, né, essa ausência que está tendo. Então, aqui a gente tem também essa figura desse menininho, né? Uma criança com beta-talassemia maior. A alteração no formato do crânio, alteração dos ossos da face, né? Aumento do maxilar. Também tem alterações esplênicas, alterações no fígado, aumento, né, do fígado e do baço. E eu coloquei aqui essa bolsinha de transfusão de sangue, porque um dos tratamentos mais adequados e mais assim mais feitos, né, por esses pacientes ao longo de toda a vida é a transfusão sanguínea. Então eles dependem dessas transfusões periódicas para que tenham células funcionantes, circulantes, né, nesse organismo, para que ele não tenha um déficit muito grande do desenvolvimento. Mas, por exemplo, essa criança, ela com certeza vai ter um atraso, né, do desenvolvimento dela. Na desenvolvimento inicial, crescimento mesmo, desenvolvimento de puberdade, desenvolvimento na vida adulta, porque falta realmente esse atender, né, essa questão genética completa ali. Então, a gente tem uma alteração que não envolve só a parte hematológica, a gente tem alterações hormonais, alterações muito maiores. As alterações genéticas, elas geralmente não vêm sozinhas, né? Elas vêm acompanhadas. Então, tem síndromes genéticas muito mais complexas, às vezes, por trás de um paciente que tem uma beta-talassemia, por exemplo, né? E quais são os aspectos clínicos, então, da talassemia maior? Então, o primeiro dele é uma anemia grave, né? Do tipo hipomicro, e é uma anemia grave mesmo, assim, o HB menor de 7, entre 7 e 10 é o alvo para manter com transfusão nesses pacientes. Um aumento do fígado e do baço, então a gente tem um aumento esplênico, aumento hepático, né, por conta dessa hemólise mais intensa, essas células precisam ser degradadas, né, o corpo reconhece que elas são alteradas, então essa degradação mais intensa acontece no fígado e no baço, eles ficam aumentados de tamanho, tem uma expansão óssea por conta dessas células da medula que tentam compensar de alguma forma, então tem um aumento dessa medula óssea, uma maior frequência da sobrecarga transfusional do ferro, porque essa pessoa sofre muito mais transfusões ao longo da vida, e esse excesso de hemólise faz com que exista uma sobrecarga do ferro. Eles são muito mais suscetíveis a infecções e doenças hepáticas, então várias infecções, assim, tipo meningococo, até infecções no trato gastrointestinal, essas pessoas são mais suscetíveis à osteoporose, porque os ossos eles não têm um metabolismo apropriado, um metabolismo adequado, então ele tem uma alteração da força mesmo do osso, né? Ele tem uma concentração menor de cálcio, levando mais à osteoporose. E também o carcinoma hepatocelular, também principalmente associado a essa sobrecarga de ferro. Já a talassemia intermediária é uma talassemia que tem um traço beta-talassêmico num paciente homo ou heterozigoto, mas que não tem a necessidade de uma transfusão sanguínea frequente. É um paciente que precisa de uma atenção mais especial em condições em que ele vai ter um aumento da sua demanda energética, por exemplo, uma gestante. Então, uma gestante tem, às vezes, a necessidade de fazer uma transfusão durante a gestação para atender essa demanda energética aumentada, mas não é, via de regra, um tratamento adequado para esses pacientes com talassemia classificada como intermediária, né? Ele pode ter uma questão sintomatológica, como tem aqui nessa ressonância
mostrando um aumento da área de medula óssea nas vértebras e nos arcos costais, e também aqui nessa figura, né, que mostra uma hipocromia das células, uma hipocromia mais importante, alteração também do formato dessas células, por conta dessa alteração nas cadeias beta, mas não chega a ser assim grave a ponto de fazer uma transfusão frequente como na talassemia maior, né? Ele tem uma proporção mais equilibrada. Já na talassemia menor, a única alteração possível de ser vista é uma redução leve no VCM, no HCM, no hemograma, mas os eritrócitos estão aumentados. Então, essa é uma característica da talassemia menor. A gente tem um aumento compensatório desses eritrócitos, tem um aumento da produção de células sanguíneas. Em compensação, elas são de um tamanho e de uma concentração de hemoglobina reduzida. Mas, assim, é completamente assintomático. Só que a questão de importância genética dela é que os portadores desse traço beta-talassêmico, eles têm uma chance de 25% de terem um filho, né, com a talassemia maior. Então, um casal beta-talassêmico, com um traço beta-talassêmico, a chance é 1/4, né, de terem um filho com a talassemia maior. Então, a atenção tem que ser dada, principalmente no acompanhamento desses pacientes, né, que tenham um casal, por exemplo, está acompanhando uma gestante que tem esse traço e o pai da criança também. Então, a gente tem que investigar se essa criança não tem essa alteração, né? Porque quanto antes for descoberto, antes a gente consegue intervir da forma adequada. E a gente tem agora o principal, assim, mais visto aqui no nosso país, né? Principalmente ali na região Nordeste, que são as síndromes falcêmicas, que é bem conhecido, né? Que são as hemácias em formato de foice, que é uma alteração, assim, parece tão, às vezes, tão simples, né? Que é a troca de uma tiamina por uma adenina. Simplesmente isso já é capaz de provocar uma mudança de aminoácido e uma mudança da formação, da conformação dessa hemoglobina, que vai gerar uma alteração do formato das hemácias, que vai gerar todos os problemas das síndromes falcêmicas. Essas síndromes, elas são, assim, caracterizadas por múltiplos sintomas, e o principal deles são alterações de necrose na microcirculação. Então, podem ter alterações renais, ósseas, cerebrais, porque essas células hemácias em formato de foice, elas não conseguem atingir esses capilares, né? Podem provocar trombose, acabam interrompendo o fluxo sanguíneo e não chegando oxigênio nesses tecidos mais distais, né? E essas síndromes, elas são muito comuns nos afrodescendentes, elas têm uma proporção assim de 30% da carga genética. Então, aqui no Brasil, né, nos estados mais do norte, a gente vê bastante isso. Até tem um médico ali no hospital municipal, que esse dia chegou uma paciente com uma síndrome falcêmica. E ele falou assim, nossa, muito tempo que eu não vi aqui, que eu me formei na Bahia, e lá era frequente, assim, a gente via toda semana, tinha vários casos de síndrome falcêmica. Então, aqui, né, na região sul, chegando um caso desses, acaba sendo mais raro. Mas, endemicamente, né, no nosso país, a proporção de pessoas com essa alteração genética é grande. Então, aqui, né, tem uma ilustração. Quando a gente tem uma alteração dessa hemoglobina, era para ela estar disposta dentro do eritroblasto de uma forma específica. Ela acaba provocando uma alteração na sua forma que faz com que a célula do sangue tenha esse formato de foice. E isso vai provocar, aqui nessa imagem que a gente vê, por exemplo, nesse caso, né, a cabeça do fêmur sofrendo uma necrose, com um achatamento, né, do tecido ósseo, porque na microcirculação essa célula não consegue passar, né, esse formato da célula da hemácia é proposital para a sua função, então, sendo uma foice, ela não consegue passar, acaba gerando necrose do tecido mais distal, e isso vai gerar alterações, né, mais graves. Esses pacientes podem ter crises, assim,
de dores articulares, problemas de desenvolvimento, alterações na hemoglobina, alterações de, por exemplo, dor torácica, dispneia, sintomas assim bem graves. Até no capítulo que eu utilizei para fazer essa aula tinha uma imagem, acabei não colocando, mas era de um estudo de uma tomografia cerebral de uma paciente jovem com vários pontos assim de infartos no cérebro, vários pontos de isquemia cerebral, de AVC, em pacientes jovens. Então, isso é bem comum e bem maléfico, né, para esses pacientes. São situações que precisam ser tratadas assim imediatamente. Muitas vezes são pacientes que ficam internados muitas vezes, tem que fazer um acompanhamento bem adequado. E essas alterações, elas não são, assim como a talassemia maior e a menor, elas não são predominantes, assim, no sentido de que um paciente pode ter um traço total. Ele pode ter uma alteração com traços. Então, assim, são algumas células que têm esse formato alterado, mas não são todas. Então, aqui, por exemplo, a gente vê o traço S, que é da anemia falciforme. Na anemia falciforme, ele é expresso em um loco maior. Já no traço de células falciformes, é uma expressão mais reduzida. Então, são pacientes que têm até uma vantagem genética com relação à malária, que não tem um desenvolvimento tão grave de malária. Acho que até muita gente já ouviu falar disso, né? Que são doenças tropicais que têm essa interferência. Então, pacientes que têm esse traço falciforme, quando eles são atacados ali, sofrem com a malária, eles não têm danos tão graves. Então, seria uma vantagem genética, né? Dependendo do local em que ele está. E aqui a gente tem, né, por exemplo, no alfa-talassêmico, quais são as alterações disponíveis, a proporção, né, de hemoglobina. Nas beta-talassemias, a gente tem um aumento da hemoglobina fetal. Já nos traços talassêmicos, a gente tem do tipo A um aumento dessa hemoglobina, né? E aqui tem o formato de uma imagem, né, de uma lâmina que mostra o formato dessas células. Então, pode ter intercalado hemácias saudáveis com hemácias hipocrômicas e hipomicro, com essas células em formato de foice, que é, assim, o definidor, né, dessa síndrome. Finalizo a minha apresentação, agradecendo a atenção de todos, desejando felicitações a todas as minhas colegas ligantes por esse dia. E as referências que eu utilizei foi principalmente esse nosso livro de hematologia, que a gente está seguindo como base. É isso, pessoal, aberto para perguntas. E tem a lista de presença na chamada, né? Nosso chat. Podem preencher a chamada e está aberto para discussão. Muitas dúvidas, pessoal? Nossa, né? Que participação! Cadê vocês falando? Foi muito bom, Maiele. Parabéns, viu? Eu fiz um esquema diferente, que eu deixei o celular aqui, estava explicando para o pessoal no início, deixei o celular aqui, passando, e aí eu consigo mostrar a apresentação, ver a apresentação e aparecer para vocês ainda. Então, é uma ideia, né, para as próximas, fazer nessa técnica. Vocês conseguem aparecer e passar a apresentação também. E ver a apresentação grande, né, que é uma facilidade, porque você vai transmitir direto do Meet, não tem essa opção. Você some, né, a sua imagem, fica só a transmissão. Ah, sim, que bom.
Ah, é verdade, né? Tem. Uhum. Sim. É, eu até passei, a gente tem o e-mail da Liga, aí até acho que eu tinha te passado o e-mail, login, que tem o canal no YouTube, né? Dá para soltar essas aulas lá. Uhum. Sim, sim, eu passo daí para. Uhum. Aí a gente vai virar youtuber. Monetizar essas aulas. É isso, pessoal, mas é uma boa ideia a gente deixar tudo salvo, né? Ah, pessoal, lembrando também que semana que vem a gente tem a reunião sobre as atividades dos projetos de extensão e de pesquisa, tá? Não esqueça. É uma semana aula, uma semana projeto de extensão e pesquisa. E eu estou um pouco preocupada com a aula do dia 22, porque ainda a gente não tem a professora GO disponível.